Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento, uma média aí de 100 mil reais por mês. Pessoal, olha só, vou te mostrar aqui uma das nossas contas de pagamento, vamos lá, bem recente. Pessoal, olha isso, dá pra acreditar nisso, fevereiro de 2019, olha só, de faturamento online. Clica aqui embaixo agora, tem um botão, clica em cima dele para você acessar agora o treinamento Fórmula Negócio Online. No Gênesis tem a idade dos patriarcas. Tanto fulano viveu tantos anos, tirou fulano, viveu tantos anos. Quando você faz aquela conta da idade dos patriarcas, mas há divergências, porque tem o Gênesis escrito em hebraico, tem uma versão dele para o grego que dá uma diferença nos números ali. Pequena, mas dá. Mas dá em torno de um pouco mais de 6 mil anos, desde aquele período ali até hoje. Números aproximados, tá bom? Aí o que acontece? Então a Terra tem 6 mil anos. Quando você cruza isso com o paleontólogo que fala assim, não, tem milhões de anos, isso que parece uma estupidez, uma tonteria, mas vamos com calma. Em primeiro lugar, a invenção da escrita, se você pegar os primeiros livros que estudaram a invenção da escrita no século XIX, eles falavam que a escrita foi inventada em 5.000 a.C., depois 4.000, 3.800, 3.500. Hoje, na melhor das hipóteses, a invenção da escrita é de 3.100 para cá. Você entendeu? Então, de história escrita mesmo, eu tenho em torno disso aí. Uhum. De história registrada. Escrita registrada. E esquece Bíblia por enquanto, daqui a pouco eu vou na Bíblia. E as manchas na parede. Exatamente. Da caverna. Exatamente. Aí, o que vai daí para trás tem um pouco de especulação. Mas vamos devagar. Deixa eu falar da questão do crente. Teve um bispo chamado Asher, que ele fez as contas dele lá e ele colocou até a data e a hora da criação de Adão. Adão foi criado, acho que no dia 21 de outubro de 4004 a.C., 3 horas da tarde, numa sexta-feira. Porra, o cara é foda. Aí muita gente pegou isso e popularizou e tudo mais, mas se você perguntar para o Rodrigo, é impossível saber um negócio desse. É impossível saber. Qualquer datação histórica que passa de 1400 a.C. para trás, isso eu posso responder como crente ou como descrente. Ela começa a ficar especulativa. Porque quando eu falo para você que a 18ª dinastia foi mais ou menos no século XV a.C., com base em que eu estou falando, você pega as dinastias egípcias, que estão ali, tem a Pedra de Palermo, você tem Heródoto, você tem... e vai cruzando pelos faraós e tem uma ideia mais ou menos. Só que tem muitos buracos. Agora encontraram, em 2016, a tumba de Senebekai, que era uma dinastia inteira que estava perdida. Tem dinastias que foram paralelas. Então a gente, de 1400 a.C. para trás, começa a ficar especulativo para o historiador. Quando eu pego a Suméria, na Mesopotâmia, os caras falavam assim, olha, isso aqui aconteceu no 3º ano do reinado do rei Ibibi-Sin. O 2º ano de trabalho do Igor aqui, tá, mas o 2º ano de trabalho do Igor significa o quê? Quando a gente encontra um tablete cuneiforme com uma informação astronômica, cara, isso é muito bom. Se eu encontro lá, assim, no 2º ano do reinado do rei Ibibi-Sin, teve um eclipse solar. Aí eu vou no meu amigo astrônomo, ele faz aqueles esquemas lá de voltar à Terra no computador, voltar né? Voltar ao ciclo estelar, né? E ele consegue me falar, no calendário atual que a gente usa, qual foi a hora precisa de um eclipse solar visível na Mesopotâmia, naquela região. Se tinha, até dá pra ver se tinha nuvem, se não tinha nuvem. Caramba, é muito bom isso. Eu usei isso para falar de datação da morte de Cristo e tudo mais. Não como um astrônomo, que eu não sou astrônomo. Isso aí você põe na mão do cara e ele te devolve. Opa, então no dia 23 de abril de 2005 é isso aqui. Aí eu vou descobrir se o cara usava um calendário lunar, solar, lunisolar. É bem... Aí depois que você vai cruzando todos esses dados, lembra quando tinha o CSI que o cara punha na parede a fotografia e ia puxando com os barbantes? Sim. Já fazendo aquele cômputo ali. Então a gente trabalha com algumas evidências, mas certeza histórica absoluta a gente não tem das datações. Sim. Hoje, por essas coisas, a gente chega mais ou menos a 3.100 a.C. O que vai daí para trás é especulativo. Aí o cara olha a parede lá, o desenho rupestre, e já teve o desenho rupestre, só para você ter noção que as datas são altamente especulativas. Sabe a Luzia? Uhum. A Luzia, eu já encontrei umas 4 ou 5 diferentes datações para a Luzia. Tem gente que coloca a presença do homem aqui no Brasil em 25... Essa pergunta, desculpa. Biblicamente, fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas.
Então ali em Gênesis capítulo 1, versículo 1, não se fala quando Deus criou a terra. A terra já existia. Num estado sem forma e vazia, inclusive com água. Então a terra, como estrutura, ela pode ter existido por 4,2 bilhões de anos. E Gênesis está contando quando Deus pegou essa terra sem forma e vazia e meteu nela a luz, Fiat Lux, haja luz, e a vida. Mas a luz em que sentido? Porque o primeiro verso, Deus disse, haja luz, e houve luz. Mas a luz física? A luz Fótons? física. Que haja fóton? 1,7 bilhões. Também né? não sei. É. Eu sei que é muito tempo. Muito Eu tempo. sei que é bilhões. Você está entendendo? Então não é incompatível com o texto bíblico a ideia de uma terra antiga. Por isso que quando você perguntou se a terra tem 6 mil anos, eu falei, não, deixa eu explicar. A terra pode ter bilhões de anos. A vida na terra que veio... Pode ter bilhões de anos Pode ter também. bilhões. Agora, também estou colocando como hipótese, porque eu não estava lá. Ninguém estava lá, Aí né? a gente tem evidências, né? Tem uma maneira um pouco diferente de ver. Embora eu acredite na possibilidade que ela tem 4 bilhões de anos, coloquei aqui, mas eu vou trabalhar também com o que pode estar me ouvindo e falar, não, Rodrigo, eu discordo de você. Tá bom. Biblicamente, vamos trabalhar com hipótese. Você sabe que existem processos de envelhecimento não naturais que podem trazer, numa situação muito rápida, o que num processo natural demora. Dependendo da catástrofe de pedras caindo do céu, meteoros, porque imagina, pô, cara, se cair uma pedra aqui do tamanho de um carro, ela tem potência de megatons aí como se fosse uma bomba atômica. Tô falando de uma pedra do tamanho de um carro. Imagina se cair uma pedra do tamanho de um edifício. Os maremotos que aquilo não causa. Então, uma formação assim uma fissura pode surgir. Aí o que acontece? A Bíblia fala de um dilúvio mandado por Deus, uma destruição, e o que nós estamos vendo hoje é o pós-destruição. Mas se eu nego a historicidade do dilúvio, eu vou atribuir a milhões de anos o que poderia ser formado há milhares de anos. A Pangeia, por exemplo, pode ter rachado aquilo ali, dar um golpe dos continentes se afastando, depois perderam velocidade. E hoje, eu ignorando essa catástrofe, eu posso apenas pegar a velocidade que a América do Sul afasta da África e falar, tem milhões de anos que estão se afastando. Mas você não poderia também saber a velocidade com que eles foram afastando durante os anos? Eu acho que você consegue medir isso também. Porque a gente consegue medir, tipo, que vem... Tipo, as regras da física não explicam algo, o movimento de um continente assim, do jeito que você está falando, entendeu? Esse é o problema. Quando a gente começa a querer dar para a Bíblia um valor de fato, e não um negócio de tipo, porra, é um jeito de... É um livro sagrado, é um livro que ajuda você a entender a realidade das coisas, da sua vida, a sua relação com estar vivo, o seu, sei lá, seu propósito. Mas aí quando a gente entra na parada da Bíblia ser um texto de fatos, ou seja, tudo que está escrito ali aconteceu na física, eu acho que a gente entra no problema, porque a gente entra nessas paradas, tá ligado? Tipo... Não tem como a gente realmente acreditar que a Terra tem 6 mil anos. Por mais que a gente queira, não tem como. Hoje em dia, com a internet, com a tecnologia, com a física, a gente sabe que, pô, acreditar que os continentes, a Pangeia aconteceu 6 mil anos atrás, eles se separaram 6 mil anos atrás, ter esse pensamento, eu acho que é um pouco ruim. Parece retrógrado. Eu entendo piamente. Entendo piamente, aliás, só um detalhe. Eu estou respondendo coisa aqui que não é da minha área de especialização. Não, claro, viu? claro. Eu estou respondendo como leigo aqui, Sim, gente. sim, Isso aqui sim. não é um arqueólogo falando, não. Claro. Isso não faz parte do meu... Eu nunca publiquei artigo nesse sentido, não tem nada a ver. Estou respondendo porque o papo tá rolando aqui, tá legal, sim, e eu falo. Eu concordo em gênero, número e grau. Vocês estão entendendo? E eu não perdi minha sanidade mental em admitir algumas coisas aqui, mas eu sei que para muitos é um tiro no pé. Como é que esse cara é arqueólogo aí, formação da USP, falando umas besteiras dessa? Cheira a terraplanismo. Sim. Cheira a terraplanismo. Mas você mesmo estava dizendo que o que você estava falando era algo que pode ser interpretado. Pode ser uma forma de interpretado, interpretar. sim, se você quiser interpretar de uma forma onde o milagre aconteceu. Exatamente. É exatamente. Mas não, você não estava realmente falando que é isso que você sente no seu verdadeiro ser. Mas é legal as pessoas que pensam, porque eu acho que tem muita gente que pensa isso. Tem muita gente que acredita que a Terra aconteceu há 6 mil anos atrás e que tudo que está na Bíblia é 100% o que aconteceu. Tipo, não é uma história, como se fosse um diário do que aconteceu na Terra. Não uma história, tipo...
de fantasia, de certa forma, tá ligado?